Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itapiruna, estado do Rio, e tenho esse canal aqui no YouTube para publicar mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Uma Fé Autêntica e está baseada em Lucas capítulo 5, versículos 17 a 26. Passagem que nós vamos ler agora. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Alguns homens vieram carregando um paralítico numa maca. Tentaram levá-lo para dentro da casa até Jesus, mas não conseguiram por causa da multidão. Então subiram ao topo da casa e removeram uma parte do teto. Em seguida, baixaram o paralítico na maca até o meio da multidão, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Homem, seus pecados estão perdoados. Mas os fariseus e os mestres da lei pensavam: quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar os pecados. Jesus, sabendo o que pensavam, perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. De imediato, à vista de todos, o homem se levantou, pegou sua maca e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e, cheios de temor, louvaram a Deus, exclamando: hoje vimos coisas maravilhosas. Essa história foi narrada pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. Escolhemos Lucas porque entendemos ser a mais completa. Não que os outros evangelistas não tivessem contado tudo, mas Lucas insere detalhes que nos interessam. A nossa mensagem tem como título Uma Fé Autêntica. O versículo 20 diz que Jesus, ao ver a fé que o paralítico e seus amigos tinham, resolveu agir em resposta a essa fé. O que Deus espera de nós, o que Jesus espera de nós, é uma fé autêntica. Autêntico é aquilo que é verdadeiro, não é falso, que pode ser comprovado por diversos meios. E aqui nessa passagem nós percebemos meios pelos quais a fé autêntica é comprovada. Em primeiro lugar, uma fé autêntica ou a fé autêntica nos leva a reconhecer as nossas necessidades, as necessidades que nós temos de graça e misericórdia de Deus. Aquele homem tinha duas necessidades. Primeiro, a enfermidade, que nem todos temos. E segundo, os pecados que todos temos. Nem todos temos enfermidades. Há muitas pessoas que são saudáveis e vivem assim uma vida inteira. Recentemente, soubemos de um grupo que está estudando idosos acima de 100 anos para descobrir qual é o segredo deles viverem tanto tempo com saúde.
Nem todos somos enfermos, e graças a Deus por isso. Mas aquele homem tinha uma enfermidade terrível. Ele era paralítico. Ele era tão inválido que era preciso carregá-lo numa maca. A Bíblia não nos diz quantas pessoas, mas diz que alguns homens, provavelmente no mínimo uns 4, né? Cada um pegando numa ponta da maca. A maca não era uma cama, né, de madeira rígida, é feita de um tecido especial forte que então as pessoas podiam pegar nos cantos daquela maca e carregar o enfermo. Ele tinha essa necessidade, mas a outra necessidade ele compartilhava com todos os seres humanos. A Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados da presença de Deus por causa do seu pecado. A Bíblia diz que o pecado nos transformou em inimigos de Deus. Portanto, nós precisamos de cura também para os nossos pecados. Aquele homem reconheceu que tinha uma doença e precisava de cura. Por isso, ele e seus amigos foram procurar Jesus. Mas Jesus quis dar a ele a cura também dos seus pecados. Muitas vezes nós vamos até Jesus apenas para resolver um problema de enfermidade, uma necessidade material qualquer, mas Jesus pode nos dar muito mais do que isso. Ele pode nos salvar dos nossos pecados, foi por isso que ele veio. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Enquanto ele estava aí no seu ministério, ele também curava, e ele continua com o poder de curar. Por isso, e é uma fé autêntica, busca Jesus por causa de reconhecer suas necessidades e de reconhecer que só Jesus é que pode curá-las. Aqueles homens, quando Jesus disse para o paralítico, levante-se, tome a sua maca e ande. Ou quando Jesus disse para aquele homem, melhor dizendo, né? Perdoados estão seus pecados, os fariseus e mestres da lei que estavam ali, os grandes líderes representantes da religião judaica, do sistema doutrinário do judaísmo, eles pensaram no seu coração, criticando e recriminando Jesus. Ele blasfemou, porque quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Então, uma fé autêntica, ela não busca e não é baseada em um sistema de crenças, um sistema doutrinário, nem numa teologia, nem numa denominação religiosa. A fé autêntica é baseada em Jesus. Aqueles amigos e o paralítico foram buscar Jesus porque eles tinham ouvido falar que Jesus tinha o poder de curar, que o poder do Senhor estava sobre ele para curar. E eles pensaram, temos sido religiosos a vida inteira, temos tentado seguir a religião, mas não há cura para nós na religião. Mas Jesus pode curar. A fé autêntica é baseada numa pessoa. Nós não estamos pregando e nós não pregamos uma religião, uma igreja, um sistema doutrinário, uma teologia. Pregamos uma pessoa, Jesus, que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas aprendemos aqui também outra forma de autenticar a fé, é que
uma fé autêntica não é apenas discurso, ela é ação. E aqui nós temos uma ação extraordinária, surpreendente. Quando aqueles homens chegaram na casa e viram que não podiam transpor aquela multidão enorme, estava ali em volta de Jesus, dentro e fora de casa, eles resolveram subir no teto da casa. Naquela cultura, naquela época, os tetos das casas eram feitos de um material chamado adobe, mistura de capim com barro, e eram feitas placas. Então era fácil remover aquelas placas do teto e ali abriram um buraco e baixaram Jesus naquela maca. Certamente que eles usaram até cordas nisto e conseguiram baixar o paralítico bem na frente de Jesus, no meio daquela multidão. A multidão tinha feito uma roda em torno de Jesus e havia ali um espaço onde eles baixaram o paralítico. Fé autêntica não é só discurso. Fé autêntica age. Fé autêntica faz. Fé autêntica não é aquilo que apenas crê, mas pratica o que crê. Muitas vezes nós exibimos um discurso muito bonito, mas a nossa ação, a nossa vida não comprova esse discurso. A fé autêntica é comprovada pela nossa ação. Outro meio também de comprovar a fé autêntica é que ela é demonstrada, evidenciada pela transformação que Jesus opera em nós. Aquele homem era extremamente enfermo, paralítico, hoje diríamos paraplégico, precisava ser carregado, não tinha nenhuma condição de ir até Jesus. Ele foi até Jesus porque seus amigos tiveram compaixão dele e o levaram. Mas o que aconteceu? Jesus disse para ele: seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e fariseus criticaram. Quem é que pode perdoar pecados? Somente Deus pode fazer isto. Isso é blasfêmia. Mas Jesus disse: pois é, eu não só posso perdoar pecados, como posso curar esse homem dessa enfermidade. E perguntou para eles, sabendo o que eles estavam pensando, porque a crítica não tinha sido declarada, eles apenas pensaram. Jesus disse para ele: o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados? Ou levante-se, toma a tua maca e anda. E Jesus fez as duas coisas. Aquela vida foi transformada. Aquele homem foi curado pelo poder de Deus. Diz que ele imediatamente levantou-se e obedeceu à ordem de Jesus, enrolou a sua maca debaixo do braço e foi embora andando para casa. Chegou carregado e saiu dali andando. É isso que acontece quando você busca Jesus e tem uma fé autêntica. Você chega de uma maneira e sai de outra. Totalmente transformado, salvo, perdoado, curado. Mas outra evidência que nós temos de uma fé autêntica é justamente que a fé autêntica é autenticada pela nossa obediência. A fé autêntica é evidenciada, exemplificada pela nossa obediência. Jesus disse para ele: levante-se e ande. E ele não duvidou da palavra de Jesus. Ele obedeceu. A fé autêntica não duvida da palavra de Jesus, da palavra de Deus. A fé autêntica
obedece, cumpre. A fé autêntica, como diz o hino que nós gostamos muito de cantar, observa, crer e observar. Ou poderíamos dizer, crer e obedecer. Ou poderíamos dizer melhor ainda, crer é obedecer. Um dos profetas disse, obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios. Hoje nós temos muitos adoradores falsos, muitos que não obedecem. Dizem que creem, mas não obedecem. Mas a última evidência que nós vemos aqui da autenticidade da fé daqueles homens é que a verdadeira fé, a fé autêntica, glorifica Deus e não aos homens. Diz aqui, todos ficaram muito admirados e, cheios de temor, louvaram a Deus. Não houve nenhum louvor àquele paralítico, não houve nenhum louvor aos seus companheiros, amigos que o trouxeram. Houve louvor a Deus. Isso quer dizer que eles reconheceram que o poder de Jesus vinha de Deus, que Jesus era o próprio Filho de Deus. Muitas pessoas gostam de exibir a sua fé, glorificando-se a si mesmas, mas a fé autêntica glorifica a Deus e não ao homem. No versículo 20, vamos repetir, Jesus agiu ao ver a fé que aqueles homens tinham. Jesus quer ver em você uma fé autêntica para Ele fazer a sua obra em você. Que Deus abençoe.